Pessoal, olha só essa entrada que eu vou pegar aqui, ó. Peguei, ó. Eu tô tão certo que essa entrada vai me dar win que eu não preciso fazer figa pra torcer pra que ela me dê win. Entendeu? Que eu peguei ela com técnica. Eu peguei ela ciente do que eu fiz aqui. E o que eu queria passar pra vocês hoje é o seguinte: você é daqueles traders que acerta uma entrada, mas toma 3 loss. Você é daquele trader que toma stop todos os dias, quebra a banca. Você está cansado de um monte de estratégia aí mirabolante que aparece, é gerenciamento Power Master, gestão 5.0 da Galáxias. Você é aquele cara que já está frustrado no mercado porque já não sabe mais o que fazer. Já tudo que você tentou não funciona, você não chega à consistência nunca. E você já está até pensando em desistir. Se isso, pessoal, faz sentido para você, tudo isso que eu falei, então você vai ficar nessa aula, porque hoje eu vou passar uma ferramenta para vocês, uma ferramenta que me ajudou muito no mercado, para que eu chegasse na consistência. E hoje eu vou passar essa ferramenta para vocês, pessoal. E eu tenho certeza que essa ferramenta pode ser a virada de chave para vocês que já opera, sabe como opera, e para aqueles que ainda não sabem operar, como que vai fazer para chegar na consistência, pessoal. Então, fica aí e vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Vou explicar aqui para vocês como que funciona essa ferramenta, pessoal. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta chamada ciclo de PDCA. Essa ferramenta aqui ela foi muito utilizada na década de 30 e ela foi inventada por um cara chamado Walter Endel. Era um engenheiro estatístico que ele usou essa ferramenta aqui, pessoal, na época, para reduzir o custo de produção naquela época. Imagina que naquela época lá, pessoal, a cada 5 produtos que eram produzidos, entre 3 e 4 voltava para a linha de produção porque estava com defeito. Porque naquela época o cara pensava só em produção. Ele não importava para ele, ele ia lá e produzia. Ele queria produzir. E no final do dia, toda aquela produção, entre de 5 produtos fabricados, 4 ou 3 estavam com defeito. E ele inventou esse ciclo aqui para poder reduzir o número de defeitos de produtos que tinham naquela época. Essa ferramenta aqui, pessoal, ela é muito usada pela Toyota, só para vocês terem uma ideia. A Toyota utiliza essa ferramenta aqui na produção de carro dela, de carros que ela produz, para reduzir o máximo possível de defeitos na sua linha de produção. E o que acontece com essa ferramenta aqui, pessoal? Na época que eu trabalhava na indústria, como engenheiro de produção, eu usava muito essa ferramenta aqui para poder reduzir os custos da produção, fazer o mínimo possível de defeito. E nessa época eu estava operando opções binárias e eu resolvi adaptar ela a opções binárias, porque naquela época, pessoal, eu tomava muito loss mesmo. Eu sabia já operar, mas não conseguia chegar à consistência, tomava loss. E eu vi que essa ferramenta aqui, ela poderia servir para isso. Então, como que ela funciona? Vamos lá. Isso aqui é um ciclo, pessoal, que ele nunca termina. Então, ele inicia aqui no planejar, ele vai para o executar, depois do executar ele vai para analisar e depois vai para corrigir. Então vamos lá. Como que funciona? Primeira coisa que você vai fazer quando você for operar. Quando você for operar, a primeira coisa que você vai fazer é planejar o seu dia. O seu dia de trader ele precisa ser planejado, pessoal. Exemplo, vamos supor que você chegou lá, você entrou na corretora, você vai colocar o seu valor lá que você vai operar naquele dia. Você vai operar, exemplo, com R$100. Você vai operar lá, pessoal, com R$100. Aí você colocou lá R$100 na corretora. Aqui eu tô dando um exemplo, não precisa ser exatamente desse jeito aqui, que eu não sei como que vocês operam. Tô dizendo aqui um exemplo. Se vocês quiserem seguir também, não tem problema, mas é só um exemplo. Então você colocou R$100. Aí você planejou que desses R$100 você vai fazer 2 entradas de R$50. Se você tomar loss na primeira entrada,
você ainda tem a segunda entrada para poder operar. Aí você tem a segunda entrada ainda para poder operar. Então você definiu aqui que 2 loss que você tomar na primeira entrada e na segunda entrada, acabou seu dia. Aqui você não opera mais. Se você fizer 2 wins com Soros, você fez a primeira entrada, deu win, você fez a sua segunda entrada, deu win com Soros, aqui também você parou. Pessoal, importantíssimo, a partir do momento que você fez esse planejamento aqui e você passou a executar ele, você não volta mais atrás. Você planejou você fez esse planejamento aqui, acabou, você vai seguir, você não vai voltar mais atrás, você segue exatamente aquilo que você planejou. Perfeito? Então vamos lá. Você fez o planejamento, aí você vai para execução. O que é o executar aqui, pessoal? O executar aqui é você ir fazer a sua operação. Mas como que eu vou fazer essa operação aqui? Prestem bem atenção, pessoal. Isso aqui é importantíssimo. Quando você estiver na frente do computador ali, na sua máquina, com o gráfico aberto, nesse exato momento, você tem que ser profissional, pessoal. Se você não for profissional, você não vai conseguir ficar consistente no mercado. Porque se na hora da operação você tirar seu foco do profissionalismo que você tem aqui para ir olhar vídeo, ver notícia de internet, vir alguém te atrapalhar, começar a conversar com você, você toda hora sair, levantar, e você não estiver focado naquilo que você estiver fazendo, você não vai conseguir fazer um operacional bom. Então nessa hora aqui, pessoal, você tem que ser profissional, você tem que dedicar tudo, você tem que dar tudo na hora que você estiver fazendo, executando ali a sua operação, porque senão você vai tomar loss. Existe um estudo que quando você está concentrado numa coisa, que você tira o foco daquilo que você está concentrado, e depois quando você volta, você demora de 5 a 10 minutos para começar a ter foco novamente naquilo que você está fazendo. E como na hora que a gente está operando, a gente opera durante pouco tempo ali, que a gente fica entre, sei lá, eu mesmo fico 40 minutos no máximo entre 40 e 1 hora. Nesse momento que eu estou operando ali, meu foco é total no gráfico. Eu não tiro meu foco. Se eu sair ali do foco, eu não volto mais. Eu vejo alguns vídeos aí do pessoal operando ao vivo. Você tá doido, mano. Não tem condições de operar daquele jeito ali, não. Você vê o cara toda hora muda de página, tá conversando, conta uma piada, muda daquilo ali. Aquilo ali não é operar. Aquilo ali pra mim é jogar videogame, ou o cara tá fazendo alguma roleta. Não é possível. Porque você tem que ter foco, pessoal. Você tem que estar focado naquilo ali. Então, essa daqui é o segundo ciclo aqui do PDCA que você vai ter que fazer. Não tenta dar um jeito de se concentrar, tenta achar um lugar, um momento para você conseguir estar focado e seja profissional, pessoal. Se você quer levar a sério as opções binárias, você quer ser independente, não trabalhar mais e viver de opções binárias do mercado financeiro, seja ele qual for, pode até ser o Forex ou qualquer outro, você precisa ser profissional. Se você levar na brincadeira, o mercado vai te levar na brincadeira também. E o mercado é assim. Se ele puder, ele te arranca tudo. Mas arranca tudo mesmo, sem dó. Então, quando você estiver focado, seja profissional. Beleza? Vamos lá pro terceiro aqui. Seria analisar. Suponhamos que você analisou o gráfico lá, fez a sua operação, entrou com a sua operação e deu win. O que você vai fazer aqui quando der win? Você vai parar e vai analisar novamente aquela entrada. Por que eu vou analisar a entrada se já deu win? Porque nem sempre que a gente pega uma operação que ela dá win, isso quer dizer que a gente pegou a entrada perfeita, pessoal. A entrada, pessoal, levem isso a sério. Ela tem que ser perfeita. Ela pode não ser 100%, mas ela tem que ser 99%. Ela tem que ser perfeita. Então, quando você pegar uma entrada que ela der o win, pega e para e analisa ela novamente. Seja crítico. Verifique se você errou em algum ponto e ela te deu win por mais pura sorte. Porque já aconteceu vezes comigo que eu peguei uma entrada
e ela me deu win. E depois, quando eu fui analisar ela novamente, eu falei, putz, essa entrada aqui foi na sorte, porque tinha um outro ponto ali, uma região que poderia ter segurado esse preço e eu poderia ter tomado um loss. Então, se eu tivesse analisado ela direito, eu não pegaria essa entrada. Ela me deu win? Deu. Mas se eu tivesse analisado ela direito, eu não teria pegado ela. Por quê? Se eu não fazer essa análise, quer dizer o quê? Que ela foi perfeita. E se na minha cabeça eu tenho que ela foi perfeita, o que vai acontecer? Quando eu pegar ela de novo, pode ser que o mercado vai lá e me dê loss. E aí eu vou ficar perdido sem saber o porquê que eu tomei loss naquela entrada. Que eu tenho certeza que isso acontece com vocês. Vocês vão lá e pegam uma entrada, deu win. Quando vocês pegam outra entrada, deu loss. E vocês falam, poxa vida, o mercado trollou. O mercado, eu já tinha pegado essa entrada aqui, e essa entrada aqui me deu loss, sendo que eu peguei ela outra vez e deu win. Por quê? Porque quando deu win, você não foi lá e analisou ela direito. E na sua cabeça, você tá achando que ela te deu win porque você analisou ela perfeita, mas ela não estava perfeita. Em algum momento ali, em algum lugar, ela te deu loss, em algum lugar ali, ela não estava perfeita, que poderia ter te dado loss. Só que como você não analisou ela de novo, você tomou loss. Então por que a gente analisa uma entrada do win? Para ver se ela foi realmente perfeita. E o que você vai fazer? Tira um print dela e deixa ela marcada ali e coloca lá, não, essa daqui realmente foi perfeita. Eu quero entradas como essa, porque isso aí vai analisar sua mente a pegar entradas como aquela. Se ela te deu win, mas na verdade ela poderia ter dado um loss, marca lá também. Pô, essa entrada aqui eu peguei, ela deu win, mas eu poderia ter tomado um loss nesse ponto aqui. E aquilo ali vai servir para você não tomar mais, não pegar aquele tipo de entrada, mesmo que ela tenha te dado win. E quando ela der loss, pessoal, como que eu vou fazer? Quando ela der loss, aí que você vai analisar mesmo. Deu loss, não fica preocupado em pegar outra entrada correndo. Puta, eu peguei loss aqui, eu tenho que recuperar esse dinheiro, eu tenho que entrar o mais rápido possível para me recuperar. Eu sei que a pessoa tende a fazer isso, mas não. Você vai parar, vai analisar e olhar. Por que essa entrada me deu loss? O que eu errei aqui que fez com que essa entrada tenha me dado loss? Tira um print, marca e coloca lá. Tomei loss porque, sei lá, peguei ela meio apressada. Pô, eu não olhei uma região forte. Ah, eu olhei o M2 estava em retração. Ah, e esse ponto aqui era muito forte aqui na região aqui de resistência. Pô, esse pullback aqui não era tão bom, tava com fraqueza. Então você vai anotar ali o porquê que aconteceu aquele loss. Por quê? Porque quando você chegar aqui, que você for corrigir, que você for analisar depois que acabou as suas entradas, você vai ter que corrigir ela. Porque não adianta nada você marcar que você tomou loss em uma entrada se você não corrigir aquela entrada. E como que você corrige uma entrada? Tendo um plano de ação, pessoal. Você precisa ter um plano de ação para aquela entrada que você tomou loss. Mas como que eu faço isso? Vou dar um exemplo, vai. Suponhamos que você marcou lá uma entrada e na hora que você pegou aquela entrada você tomou um loss. Daí você vai lá e marca lá, pô, tomei loss aqui porque essa entrada era região forte. Região forte. Era uma região forte de resistência, vai. Resistência. Era uma região forte de resistência e eu acabei achando que era um fluxo e peguei, sei lá, uma compra. E na verdade ela bateu na resistência e desceu e eu tomei loss. Foi um exemplo, tá, pessoal? Você marcou ela. Tá, eu marquei essa entrada aqui. E agora? Eu sei que eu tomei loss por esse motivo. E agora? Como que eu faço para ter um plano de ação em relação a isso aqui? O plano de ação que você pode tomar, você vai lá e marca. Pô, na próxima entrada, verificar se a região é forte. Verificar se a região é forte antes de fazer a entrada. Antes de fazer a entrada. Beleza? E assim você vai marcando. Você vai lá e marca isso aqui. Pessoal, todas as entradas que você fazer, que você tomou loss ou que você fez o win, mas aquele win você sentiu que você poderia ter tomado loss, você vai marcar, você vai tirar print e vai anotar aquilo ali. Por que você vai fazer isso, pessoal? Porque aqui que vem o detalhe, ó. Aqui que vem o detalhe. O que acontece? Todos os erros que nós cometemos, esse erro, ele tende
a se repetir novamente, ó. Ele sempre vai se repetir. No meu caso, quando eu comecei a anotar, eu percebi que eu cometia 10 erros, pessoal. Comecei a 10 erros. Não na sequência, mas eram 10 tipos de erros diferentes um do outro. E quando eu comecei a anotar, eu comecei a perceber assim, pô, esse erro que eu tomei aqui, eu já tinha tomado ele antes. Depois eu comecei a anotar de novo, pô, mas esse aqui eu já tomei ele antes de novo. Pô, esse aqui também eu já tomei. Por quê? E aí, quando eu cheguei no final, eu falei assim, poxa vida, esses 10 erros aqui que eu tomei, ele tende a se repetir novamente. E aí comecei com um plano de ação que eu tinha, eu comecei a evitar aqueles tipos de erros a qual eu cometia. Se você for pensar bem, você não consegue, toda vez que você toma um loss, você não consegue saber qual é o erro. Por quê? Porque você não marca, porque ele não vem na sequência. Não quer dizer que, sei lá, o meu erro 10 é não verificar a região forte de resistência. Quando eu tomar esse erro de novo, eu já tomei já uns 10 loss diferentes para mim voltar nele de novo. Então quando eu volto nele, eu não lembro que eu tomei loss dali, porque ele volta a se repetir. Só que como eu não marco, eu tomo loss de novo nele. A partir do momento que eu comecei a anotar os erros, eu consegui descobrir que os erros ele tende a se repetir novamente os mesmos erros. E a partir do momento que você tem um plano de ação para ele, você começa a evitar ele, eles começam a diminuir, pessoal. Então, como exemplo, vamos supor que você também tenha 10 erros diferentes, igual eu tinha. Vamos lá, você tinha os seus 10 erros lá. Ó. Se você tinha 10 erros, e desses 10 erros com esse plano de ação aqui, ó, esse plano de ação aqui, você começou a diminuir ele, e você conseguiu evitar 7 desses erros aqui, você não comete mais, isso quer dizer que o seu operacional ele começou a ter uma assertividade a mais de 70%. Então imagine que você era ruim pra caramba. De 5 operações que você fazia, você tomava 4 loss. Horrível isso aqui, né? Horrível. Se nesses 10 erros que você tinha, você começou a ter um operacional a qual você reduziu 7 erros que você tinha e você melhora 70%, isso quer dizer que o quê? As suas 5 operações aqui, ela começou a melhorar, e em vez de você ter esses 4 loss, vai ser ao contrário. Você vai ter 4 wins. 4 wins ao invés de 5 loss. Já pensou você com um operacional desse? Você de 5 operações que você fizer, você ter 4 wins e somente um loss? Já pensou a maravilha que não é isso aqui? Mas para você ter esse operacional, você precisa fazer esse ciclo aqui, pessoal. Esse ciclo ele é importantíssimo que você faça ele. Você precisa fazer esse ciclo aqui. Ó. E esse ciclo, pessoal, é um ciclo que ele não termina nunca. Ele começa aqui, vai do planejar, executar, analisar, corrigir. Depois ele volta de novo. Planejar, executar, analisar, corrigir. Ele fica todos os dias e todos os tempos. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma melhoria contínua. Melhoria contínua, ela não tem fim. No Japão, pessoal, existe uma palavra chamada Kaizen. Kaizen, pessoal, em japonês, ela significa o Kai. Ó, Kai, ele é igual a mudar. E o Zen, ele significa melhor. Ele significa mudar para melhor. Isso aqui também é uma ferramenta da qualidade, a qual se utiliza muito no Japão. Kaizen, mudar para melhor ou melhoria contínua. A melhoria, pessoal, ela sempre vai ser contínua. E no Japão, essa ferramenta de PDCA, ela também é utilizada nesse mesmo ciclo, só que utilizando o método Kaizen.
Isso aqui é uma outra aula, já estou até mudando de coisa aqui, mas o Kaizen também, assim como o Kaizen, não sei se vocês já ouviram falar de Six Sigmas, Lean Manufacturing. Isso aqui são tudo ferramentas da qualidade que ela faz de tudo para reduzir o máximo possível de erros. E se você utilizar essa ferramenta aqui e você conseguir reduzir os seus erros, pessoal, pode ter certeza que você vai estar a um passo da sua consistência. Mas prestem atenção, porque aqui eu tô passando rapidinho para vocês essa ferramenta. Aqui abre um outro leque, a qual existe aqui também, ó, para vocês operar, ó. Existe uma coisa chamada mentalidade. Aqui, ó, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Mentalidade. E dentro dessa mentalidade, ele abre um outro leque aqui, ó. Que aí sim vem o que a maioria dos traders faz aí, ó. A maioria dos traders fala que você precisa ter operacional, psicológico e você precisa ter gerenciamento. Eu já digo ao contrário. Dentro da mentalidade, aí sim, a primeira coisa que você tem que ter é a mentalidade. E a mentalidade abre um outro leque, a qual você vai ter aqui o operacional, depois você vai ter o conceito, aqui você vai ter o conceito, ó. E depois aqui do conceito, aí sim vem o gerenciamento. Aí sim vem o gerenciamento. Pessoal, vocês que estão operando aí, antes de você pensar em gerenciamento, você tem que ter o operacional afiado e você precisa ter o conceito. Mas o que é conceito? Conceito é você saber o porquê que você está operando. Essa é a primeira pergunta. Por que você está operando? O que você está fazendo na frente do lugar? Por que você está indo lá e comprando? Por que você está executando uma venda? Por que você está operando? Se você não souber o que é isso aqui e você não souber o que está operando, de nada adianta o gerenciamento. Agora, vamos dar um exemplo aqui, que você já sabe o que é operacional, você tem um operacional afiadíssimo. Você chega e fala, nossa, o meu operacional é perfeito. E eu tenho um conceito, eu tô aqui operando porque eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, eu quero largar o meu emprego, eu quero viver de mercado agora. Tá, a partir do momento que você tem esses dois, aí sim você vai entrar com o gerenciamento. Porque vocês concordam que, imagine que eu tenho um operacional bom, eu tenho um ótimo operacional, mas eu não tenho o gerenciamento bom. Aí imagine que eu estou operando todos os dias e faço duas operações. As minhas duas operações, aqui ó, na hora que eu estava executando aqui, ó, fui lá e fiz a minha execução aqui, ó. O meu operacional é de R$5. Cara, eu vou ficar rico aonde? Se eu faço duas operações de R$5 e realmente ela me dá um win, porque eu tenho o operacional perfeito. E eu tenho um conceito que eu quero ficar rico. Mas como que eu vou ficar rico? Fazendo a entrada de R$5. É aí que entra o gerenciamento. O gerenciamento, ele vai te dar um norte da quantidade de dinheiro que você precisa ter e entrar através de um planejamento, com o qual ele já entra aqui novamente, ó. Através de um planejamento, a qual você vai definir o quanto você precisa entrar, o quanto você precisa juntar para você fazer lá o seu planejamento ali de quanto você precisa para poder viver bem e o quanto você quer ter a longo prazo a quantidade de dinheiro para você chegar e falar assim, eu não preciso mais trabalhar a partir de agora. Vocês entenderam, pessoal? Então, não adianta nada você ter a mentalidade aqui, ó, ter o operacional bom, ter o conceito, se você não tem o gerenciamento. Não adianta você ter o gerenciamento se você não tem um conceito e o operacional. E não adianta você ter gerenciamento e conceitos se você não tem um operacional. Se você não tem um operacional, você tem um operacional que você não tem um gerenciamento, tem o gerenciamento, tem o operacional e não tem o conceito. Porque imagine você também tem um gerenciamento e tem um operacional, mas você não tem um conceito, você não sabe o que você está fazendo ali. Não adianta nada. Então esses três caminham junto. Vocês já ouviram falar que para ter fogo precisa ter calor, combustível e oxigênio. Sem esses três não há fogo.
Então, se um desses três ele acaba saindo, não tá junto, não tem fogo. A mesma coisa, a mentalidade. Para ter a mentalidade, você precisa ter operacional, conceito e gerenciamento. Entenderam? Então, esses três caminham junto dentro da mentalidade. Mas e o que é mentalidade? Mentalidade, pessoal, é o que vocês precisam aprender, que eu vou ensinar numa próxima aula. Mentalidade é aquilo que quando você pega uma entrada, você fica nervoso. Ou você perde as estribeiras ali, você fica com raiva, você não consegue mais se concentrar porque você perdeu. Então, só para dar uma palhinha aqui rapidinho. Quando você joga um sapato seu fora, que você comprou ele já usou, você já passou ali pelo ciclo, que ele já usou várias vezes, ele já tá velho, você joga fora, você fica com raiva porque você jogou ele fora? Por que você não fica com raiva porque você jogou ele fora? Você não joga fora ele porque você já tem ciência, você tem a mentalidade que aquilo ali já não presta para mais nada, aquilo ali já ficou velho. A mesma coisa você vai ter a mentalidade de quando você depositar o dinheiro na corretora, aquele dinheiro ali, você tem que ter a mentalidade que aquele dinheiro ali, se você perder, você perdeu. Você não vai ficar nervoso porque você perdeu ele. Do mesma forma a qual eu dei o exemplo aqui de uma camiseta, um sapato, qualquer coisa que você já usou e jogou fora. Você não vai ficar nervoso ou vai ficar triste pelaquela perda ali. Aquela perda já era, é uma coisa que não serve mais nada. Você já tomou ciência que aquilo ali você vai precisar jogar fora um dia. Então, a mesma coisa o dinheiro que você depositou ali na corretora, se caso você perder. Entendeu? Mas isso aqui é uma coisa para outra aula. O que eu quero que vocês foquem nesse ciclo de PDCA aqui. Façam exatamente o que eu falei para vocês, que com o tempo vocês podem ter certeza que esse ciclo aqui você vai começar a mudar muita coisa no seu operacional. E é aí que está a virada de chave, pessoal. Eu virei a minha virada de chave. Foi exatamente quando eu comecei a aplicar esse ciclo aqui. Beleza, pessoal? Eu vou postar mais coisa para vocês, muita coisa legal. Aqui ainda tem que passar muita coisa para vocês. E até o próximo vídeo aí. Valeu!